Boa noite. Meu nome é Gabriel Francis Paiva. Vou fazer aqui minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, de cabelo preto, estatura mediana. Estou usando uma calça cinza, uma camisa branca. E quando eu falo coisas alegres como vai ser hoje, eu normalmente falo sorrindo. Bom, como eu falei com vocês ontem, e quem não estava aqui também, né? Quem estava aqui, essa é uma noite muito, muito especial, a noite da aula mestre. Tem sido uma grande aprendizagem na nossa vida, né, André? E sabe de quem eu estava lembrando hoje, vindo para cá? É a Mestra Roxa. A Mestra Roxa, quem não conhece, ela é de São Luís do Maranhão. E ela usou uma palavra que me chamou muita atenção, que foi satisfeita, para dizer realizada. Ela se sentiu uma pessoa satisfeita, porque ela se sentia realizada. E eu estou me sentindo assim hoje, satisfeito de estar aqui hoje fazendo essa aula mestre em Cachoeira. A ideia de fazer o Recôncavo Baiano, de fazer o Pitaque no Recôncavo Baiano, veio no ano passado. A nossa consultora pedagógica, Maria Thaís, chegou e falou: olha, você precisa conhecer o Recôncavo, vocês precisam fazer o Pitaque lá. E como eu sou muito obediente, eu fui atrás de viabilizar esse Pitaque aqui no Recôncavo, e a gente conseguiu viabilizar lá no finalzinho do ano. Em janeiro a gente veio conhecer o território para escolher uma cidade, porque o Pitaque até então acontecia, inclusive tem o nome de Pitaque Cidades, acho que a gente vai ter que trocar esse nome. E até então a gente sempre aconteceu numa única cidade. E viemos aqui para o Recôncavo escolher onde a gente estaria, se seria Cachoeira, se seria Santo Amaro. E aí a gente saiu daqui com a certeza de que não dava para ser em uma cidade, mas que a gente precisaria fazer nas duas cidades. Mas era um desafio muito grande, porque precisava de resolver a questão do transporte, enfim, diversas coisas, e nós fomos atrás e conseguimos resolver todas essas questões, e agora estamos aqui realizando o Pitaque Recôncavo, né? Bom, a gente vai ter hoje uma aula de muita... Cadê minha tem os números eu não consigo decorar. Bom, a gente não só conseguiu realizar o Pitaque Recôncavo, como a gente conseguiu ter 1.588 pessoas inscritas. Então essa é mais do que estar satisfeito, ver esse teatro aqui lotado. Quando a gente entrou aqui, a gente ficou muito encantado com esse teatro. Um dos teatros mais bonitos que eu vi na minha vida. Eu já rodei esse país todo com apresentações. Mas ele é uma joia que precisa muito ser preservada, que vocês precisam usar muito esse teatro aqui, porque ele é realmente especial. E desses 1.588 inscritos, estão aqui os 80 selecionados para cursar esse programa Pitaque. Esse programa tem trazido muita alegria para a gente. A gente já fez 19 programas em 16 diferentes cidades, em 7 estados diferentes. E agora, em 2024, a gente está em 9 cidades, 9 territórios, porque a gente abriu aqui para fazer em 2 cidades, e a gente também copiou isso lá em Poá e Ferraz, no estado de São Paulo, fizemos também lá em 2 cidades. E no Rio de Janeiro a gente trabalha com territórios, mesmo na capital, mas a gente está fazendo também Jacarepaguá, que é da cidade do Rio de Janeiro, mas a gente dividiu, então a gente não está trabalhando mais, saímos dessa questão da cidade, né? Não sei. E para essas 9 cidades a gente recebeu 12 mil inscrições para 720 vagas. E temos então, estamos com 720 alunos em todo o país. E aí eu queria trazer um outro número que é muito legal também, muito motivador, que é o número de empregabilidade que saiu recentemente. A gente tinha a pesquisa do ano retrasado, que era de 55% dos alunos que tinham cursado o Pitaque, 4 meses já estavam trabalhando na área, e a gente acabou de confirmar o número do ano passado, que foi um número muito maior de cidades, 7 cidades diferentes. Tem uma variação entre cidades, mas a média deu também 50% de empregabilidade para quem já estava há 4, 5 meses formados.
É isso, André? E agora a gente vai falar vamos falar agora dos mestres que aí virão, né? Para falar com a gente. Gente, boa noite. Como essa aula está sendo gravada, ela vai para as mídias sociais, eu também vou fazer minha audiodescrição. Meu nome é André Prado, sou um homem negro, poucos cabelos, nariz redondo. Hoje eu estou com uma calça marrom, uma camiseta azul clara. Queria agradecer bastante o Ednilson e a Nanara, que são os dois nossos intérpretes de Libras que estão aqui hoje, possibilitando que outras pessoas também tenham acesso a esse tipo de conteúdo. Muito obrigado por vocês estarem aqui. E essa, como o Gabriel disse, essa realmente é uma aula espetacular. Assim, quando a gente usa a palavra mestre, né, ou quando a gente fala de mestre, a gente tende a deslocar essas pessoas no espaço e no tempo, né? Então, quando a gente fala um mestre, ou ele está num tempo muito antigo, né? A imagem que a gente tem desse mestre, ou ele é uma pessoa muito velhinha, ou ele está em outro país, em outro estado, ele está muito, muito distante da gente. É muito comum. Eu tenho essa imagem de mestre ainda, eu tenho trabalhado para desconstruir essa imagem. E o objetivo dessa aula é exatamente mostrar para a gente que não, que os mestres, às vezes, eles são mais novos que a gente, né? Às vezes da mesma idade, e que muitas vezes os mestres são nossos vizinhos, né? Moram na rua ao lado, no bairro ao lado, e que é super importante a gente perceber essas pessoas, o papel que essas pessoas têm ao longo da história, e também, acima de tudo, perceber que para a gente estar aqui hoje, outras pessoas vieram antes da gente e que cavaram esses caminhos que nos trouxeram até aqui. Eu não vou me prolongar muito, porque essa não é uma aula minha, não é uma aula do Gabriel. Eu queria chamar aqui, primeiro eu queria avisar que, infelizmente, por um motivo de saúde, a gente não vai contar com a dona Dalva hoje. Ela está em recuperação, ela avisou a gente de manhã que não poderia vir, mas no lugar da dona Dalva, nós temos aqui a Anne Manuela. Cadê a Anne? A Anne é produtora. Muito obrigado por ter vindo. Seja bem-vinda. A Ana é produtora da dona Dalva e ela também trabalha na casa de samba. E aí, sem querer, assim, chegou alguém, falou alguém do lado dela. E aí eu escutei ela falar assim, eu ainda confundi os nomes. Ela falou assim: oi, mestre. Eu tenho que mestre Gilson. Na verdade é o mestre Gilson, que é um mestre também daqui do samba, sambador. Ele dava para crianças e adolescentes de samba de roda mirim, e também compõe o grupo. Vou derrubar essa árvore aqui, também compõe o grupo da dona Dalva. Muito obrigado pela sua presença. As coisas acontecem não por acaso, né? Não por acaso você apareceu por aqui, e não por acaso eu te chamei para estar aqui junto com a gente. E também outras pessoas perceberam sua presença e falaram: chame esse rapaz porque ele tem coisas para falar para essa filha, tá bom? Também, gente, por motivos de saúde, a gente soube agora, às 6 da tarde, que a professora Rita Dias também não pode estar com a gente hoje, tá? Mas, de alguma maneira, ela está aqui, nossos caminhos já se cruzaram, né? Por um percalço, não conseguimos nos encontrar, mas eu tenho certeza que no futuro ela vai estar com a gente também, porque eu acho que essa não é a última vez que a gente passa por aqui. Eu acho também, espero que não seja. E agora também eu gostaria de chamar o professor Carlos Eduardo, que está aqui com um sorriso enorme. Professor da dança, da performance, do teatro, escritor e professor da Universidade Federal da Bahia. Eles estão aqui para conversar com a gente, para falar da trajetória deles, né? Nos encorajar toda vez que a gente começa uma nova jornada e dizer que é possível, sim, a gente continuar trabalhando no nosso território, olhar para as nossas raízes, né? Os lugares de onde nós viemos. E agora eu acho que vou deixar para ele, né, Gabriel? Meu Deus! Olha que furo. Bom, a gente teve algumas pessoas que não vieram,
mas a gente teve outras pessoas que compareceram aqui para nossa felicidade, né? Anne, mestre Gilson, e a gente também tem uma pessoa que foi muito importante, está sendo muito importante nessa trajetória de construção do programa PITAC. O programa PITAC não é um programa pronto, ele é um programa que ele se modifica, né? Ontem eu saí daqui com o Gabriel cheio de ideias, pensando nas aulas que já iniciaram, olhando para o lugar, olhando para vocês, e a gente tem acompanhando a gente dessa vez a nossa consultora pedagógica, que é a Maria Thaís. E a Maria Thaís aceitou de muito bom grado fazer parte dessa mesa virtual, que já tem uma mesa aqui, mas de fazer parte dessa cadeira junto com as pessoas. Eu não vou apresentar muito a Maria Thaís, não. Maria Thaís é professora, vou falar pouquíssimo sobre ela. Maria Thaís é professora, ela foi fundadora da Ciabala GAM, também iniciou um processo de uma escola muito importante que tem lá na minha região, inclusive, no Grande ABC de São Paulo, que é a Escola Livre de Teatro, que é um curso de formação para atores, de uma pedagogia não formal. Ela está com a gente como consultora pedagógica no programa PITAC, como uma provocadora e também como uma idealizadora desse projeto. Muito obrigado, vocês quatro. Me sinto muito feliz, assim, e eu prometo que eu vou ficar bem quietinho, porque eu tenho muito a aprender com vocês. Então, Boa noite a todos, todas, todos. Hoje é uma sexta-feira, então sexta-feira a gente inicia saudando, pedindo a Gu, pedindo a bênção ao nosso Pai Oxalá. Então na nossa região, no nosso estado, onde a gente pede tudo a espiritualidade que abra sempre os nossos caminhos, né? Na terra do axé, na terra do candomblé. Então, uma sexta, né, que nosso Pai Oxalá proteja a todos. Como eu já fui apresentada, meu nome é Manuela Freitas, né? Eu sou uma mulher preta, estou usando o vestido branco, nesse momento estou usando dreads e é isso, sou uma pessoa baixa e feliz também, né? Eu saúdo e agradeço, né, por estar aqui, né? Saúdo a todos que estão aqui, a professora Thaís, mestre Gilson, professor Eduardo, Gabriel, André, né, a toda a equipe do PITAC, a meu amigo, meu irmão do Recôncavo, Monilson, do Nego Fugido, muito axé, meu irmão. Monilson, a gente conhece as lutas de Monilson, ainda que a gente não se veja todos os dias, não é? Mas quem está em atividade, a gente sabe, né? Porque os ventos levam, né, os nomes dessas pessoas. Então, muito axé Monilson. E a toda a equipe do PITAC. E para vocês também, né, que são os alunos, né, que passaram por uma mega seleção, né, que eu estava escutando a apresentação do Gabriel, né, sejam bem-vindos, né, é muito importante, né, ter vocês aqui no Recôncavo, é muito importante, né, tê-los aqui em Cachoeira. Bom, quem estaria aqui seria minha avó, né? Mas a adolescência, a dos 96 anos. Então, às vezes ela está bem, às vezes não, mas a gente, sempre que pode, né, leva o nome dela, né, e a representa. Eu, além, né, de ser produtora, coordenadora, né, como um presente, né, um presente da espiritualidade, eu sou neta e afilhada, né, de Dona Dalva Damiana de Freitas, e é uma mulher que eu tenho muito orgulho, né, em ter tanto a linha biológica quanto a linha ancestral, né, então assim, isso para mim é muito importante, né.
a minha avó tem a questão, né, da consciência e da consciência e da preservação e salvaguardar, né, uma manifestação tradicional, uma manifestação cultural, e salvaguardar as características, né, de um povo preto aqui da região do Recôncavo, aqui em Cachoeira, né, de uma forma, né, de uma consciência própria, né. Então, na década de 50, a minha avó organizou o samba de roda suíte, na Tábua do Charuto. Ela organiza o samba de roda, né, como uma forma de poder participar de festejos locais no município. Né. Ela era charuteira, né, trabalhava na Tábua do Charuto, né, e organiza operárias, operários, né, que trabalhavam junto com ela. Ela traz essa questão do samba, né, desde criança. O samba, né, era uma brincadeira de criança na vida dele. Né. Ainda como criança, né, tinha que acompanhar suas avós, né, nos serviços para a sobrevivência. Então, lavando roupa com sua avó Maria Tereza, aprendeu as cantigas de samba. Né. E vivendo com Vicência da Costa, que já era a avó paterna, ela traz a questão da indumentária do samba. Né. Vicência era uma mulher preta que fazia parte da Irmandade da Boa Morte. Né. Então, as baianas que existem no samba de roda de Dona Dalma, né, tem essa referência, né, da forma com que Vicência Ribeiro se vestia. Né. Vicência era comerciante, né, vendia quitutes, maniçoba, né, aqui em Cachoeira. E Maria Tereza, que já era avó paterna, trabalhava nas casas, trabalhava para meus senhores e minhas senhoras, né? E minha avó acompanhando, lavando as roupas de criança. Né? E aí, mais tarde, ela traz toda essa vivência, né? Traz essa referência das suas avós e do trabalho na fábrica de charuto e põe no samba de roda. Né? Então, além da cantiga, além das vestes, a gente utiliza as tabuinhas de madeira, né, que é o palmeado. Essas tabuinhas eram ferramentas de trabalho que eram utilizadas para abrir a folha do fundo, né, preencher, bolear, cortar, colar e dar os acabamentos. Ela traz eram tabuinhas maiores, mas para o palmeado, né, faz essa adaptação, né, para que as baianas, para que as mulheres possam segurar e dar o ritmo. Então, ela reúne operários, consegue ensaiar na fábrica. Durante o período em que ela trabalhava, gente, a minha avó me conta várias coisas. Então, assim, até para conversar, eu fico sempre lembrando assim, dos vários momentos que ela fala da fábrica. Quando ela trabalhava, naquela época, na década de 50, né, eram muitas mulheres que trabalhavam na feitura. Os homens trabalhavam mais para carregar os fardos do fundo, né, para transportar. E as mulheres ali diretamente na mão de obra. Tinha a meta, né? Tinha que cumprir a meta na fábrica. E naquela época as pessoas levavam, as mulheres levavam os charutos para fazer em casa também. Só que o que era produzido em casa não era contabilizado. Né? Então, os filhos das mulheres naquele período, né? Então, se vocês conversarem com pessoas que trabalharam confeccionando charutos naquela época, vocês vão ouvir muito falar, né, que os filhos também ajudaram os pais em casa, na lamparina, né, com a estrutura da época mesmo, com vela, com fifó, né, com o que era na época. Né. E aí, no dia seguinte, levava essa produção, mas a produção não era contabilizada. Então, elas produziam, né, faziam charuto duplo, charuto triplo, mas ganhava como se fosse vinho. Né?
e tinha os festejos na cidade. Né? E aí, minha avó organiza a Santa de Roda para homenagear Santa Cecília, aqui no município, né? Mas também para que as operárias pudessem participar das festas, porque senão era trabalho na fábrica, trabalho em casa. Né? Então, consegue inclusive meia hora de trabalho, meia hora na própria fábrica para ensaiar. Não é? Então, é uma forma, né, de compreender os direitos dos trabalhadores, das trabalhadoras, né, e de reunir aqueles homens e aquelas mulheres, né, que trabalhavam na fábrica, que trabalhavam em casa e ainda a família cooperava. Né. A minha avó me conta que ela cantava mais samba do que produzia. Ela fazia charuto dela no tempo dela, mas que ela cantava, né, muito samba. E aí, quando chegava no final do dia, ela não batia meta. E aí, ela implorava para as colegas: gente, me ajude. E as colegas, você cantou o dia inteiro. E aí, ela: mas eu deixei vocês alegres, não deixei vocês tristes, vocês têm que me ajudar. Então, cada uma, né, de sua produção tirava uma quantidade para ela bater a meta. Digo, fez bem. E ainda bem que tinha compreensão, né? Das colegas, tinha colaboração. E aí, uma das músicas que hoje para a gente é muito importante e que ela cantou na tábua do charuto, né? Uma das amigas dela levou nesse dia Giló Mabaço. Giló Mabaço, né, é aquele giló, né, que vem junto, que chama de gêmeos, mas a gente fala de Giló Mabaço. E aí, na hora da merenda, a colega ofereceu, tirou uma fatia, né, uma tirinha para cada um e deu para ela. Ela disse: não quero, hoje eu não quero. Tome, Dalva, não quero, eu saí de casa cedo, não deixei café, não deixei nada para meus filhos, não sei nem o que eles vão comer hoje, não quero. E aí a colega insistiu. Quando insistiu, ela: então vem cá. Venha cá como quiser, ô Giló, Giló, ô Giló. Como quiser, venha cá, ô Giló. Eu gostei de Giló, não pegou, que chuva caiu. Bentou, eu gostei de Giló, botei na panela, porque tem Giló, né, Giló? Eu pensei: vai, Giló. E aí, Giló é uma música, né, que a gente fala assim, que minha mãe fala que das amarguras da vida ao doce do patrimônio da humanidade. Então, essa dona Dalva foi proponente do registro do samba de roda do Recôncavo em 2003, junto com a Associação de Pesquisa em Cultura Popular e Música Tradicional do Recôncavo, né, Recôncavo, dirigido pela professora Francisca Marques, junto com a Associação Cultural Originador de São Félix. Né. Então, o samba de roda tem a chancela como patrimônio material do Brasil pelo IFAM, obra-prima do patrimônio oral e material da humanidade pela Unesco, patrimônio material da Bahia e patrimônio material de Cachoeira. Então, para a gente é muito importante, né, ali dar uma salvaguarda e reconhecer, né, porque quando eu falo de minha avó, né, por mais que a gente tenha várias relações íntimas e próximas, por mais que eu ame muito, né, eu olho para minha avó e vejo todo um coletivo de mulheres que ela representa. Ela representa várias mulheres, de regiões periféricas aqui da cidade, mulheres que sobreviveram lavando de ganho, do marisco, do fumo, né? Quem não estava vendendo fumo estava, quem não estava fazendo fumo diretamente estava vendendo, né? Mulheres que têm muitas, né, têm uma família grande e que ainda hoje, né, aquelas que estão vivas, por mais que elas estejam, né, numa terceira idade, com os filhos, netos e bisnetos, são mulheres mantenedoras de suas famílias. São mulheres que, com um salário mínimo, se desdobram para que a família consiga ter o mínimo, né, e que são guerreiras que lutam diariamente contra todas as violências que suas famílias estão expostas. Mulheres que acordam cedo,
pela sua família e que chegam, né, numa época da vida em que se aposentam com seu salário mínimo e com toda a decadência, com toda a necessidade, toda a dificuldade e precisando lutar, né? Então, são essas as mulheres, né, que estão conosco no nosso dia a dia. São essas mulheres que olham para o samba de roda, né, e veem como uma forma de educar. Né? Para além da educação que a escola oferece, a educação da cultura popular, de respeitar, de dizer, de pedir a bênção, de pedir licença, né, e dialogar com os mais velhos, né, reconhecendo as novas gerações, né, as linguagens de cada geração, mas essa educação, né, da cultura popular que a gente não pode perder, né, que muitas vezes é vivendo no dia a dia que a gente vai aprender. Então, olhar para a Dona Dalva, olhar para uma série, né, de questões que a gente enxerga no samba. Então, o samba de roda, para mim, ele é muito mais do que música, muito mais do que dança, ele é muito mais do que estar em palco, em festivais. O samba de roda, para mim, o samba de roda é político, né, porque tudo que a gente reúne, tudo que a gente preteia, tudo que a gente almeja, né, a gente se junta a partir do samba, né? E é ali que a gente consegue preservar, né, os nossos valores. Foi o que disse a Dona Dalva na década de 50, né, para preservar a sua identidade. Quem disse, se ela estudou até o final? Quem foi que disse? Era que mulher tinha sim que estar na frente do samba de roda, que Deus não nos disse isso. Quem foi que disse a ela, quem foi que disse que o samba de roda é com as pessoas que estão ali no dia a dia das comunidades? Mães de santo, filhos de santo, órgãos e pessoas que não estejam ligadas à religião, mas que estão ali. Então, assim, para mim é muito imenso, né? Mesmo que eu seja neta, até falar dela, para mim é muito imenso, né? Hoje é reconhecida, né, foi contada com o título de doutora honoris causa, ainda luta pela casa de samba, e agora a gente, graças aos orixás, vai conseguir através da seleção do novo PAC, né? E a gente, né, junto com ela, tem essa força, porque a gente entende, né, que a gente pode alcançar outras famílias, a gente entende que a gente pode dialogar com várias linguagens da arte, com várias linguagens, né, que a nossa cultura permite, né? Então, é isso. E para finalizar minha fala, eu vou cantar uma música, né, que é uma música, para mim, é muito, muito importante. Uma música que é composta, né, por minha mãe, mestra Ana, e é uma música muito, né, da nossa vivência, né? Gente, eu estou emocionada, então, assim, durante o canto, eu as águas doces do rio Paraguaçu, tem um canal que vai a pedra da Baleia, lá tem farol, aonde é a morada de Mano Oxum, e levanta numa sereia, foi no balanço do mar, foi no balanço do mar, foi no balanço do mar, que eu vi a sereia brilhar, foi no balanço do mar, foi no balanço do mar, foi no balanço do mar, que eu vi a sereia brilhar. Salve as águas doces do rio Paraguaçu. Sobrou pra você também. Boa noite.
vista dela, junto com ela, eu sou. Mas aí a gente veio fazendo várias ações. Cheguei a um ponto que uma palavra assim. Tinha umas meninas falou assim, olha, pela tarde eu vou querer fazer uma reunião com você. Aí tinha acabado de fazer uma apresentação, vamos para casa, vamos almoçar e tal, tudo bem. Quando a gente chegou, no horário, aí ela falou assim, eu vou comandar sempre o meu samba de adulto. Agora vocês vão formar o samba mirim. Vocês vão tomar conta, vão formar e vão tomar conta. Eu vou ficar de parte a princípio. Esse samba, que vocês vão formar, isso foi no mês de julho, no princípio de julho. Esse samba eu quero apresentar ele na Boa Morte, com todas essas crianças. Vamos lá, vamos apostar. Aí saiu no bairro mesmo, assim, do Brasil, aí saiu convidando as crianças. Aí ele preparou o ensaio, os pedacinhos dos instrumentos, né? Tinha um instrumento para criança. Aí formamos as crianças. Então foram uns 35 crianças, baianas e baianas, os meninos. Aí todo mundo interessado, muito dinheiro, muito dinheiro. Então a gente aí, resumindo, a gente deu aqueles ensaios bem ali, direitinho aqui, aí vamos dar um pouco mais de dinheiro. Mercado, salário, tudo isso. A gente botou essas crianças no palco. Fui tocando, vieram do Brasil, chegou lá no Largo da Boa Morte, eles tocaram lá, sentaram, se apresentaram. Chegou lá no palco, aí começou a cantar. Minha avó, minha avó, minha avó, quero ver as cadeiras. Minha avó, minha avó, minha avó, quero ver as cadeiras. Minha avó, minha avó, mexe com cadeira, mexe com cadeira. Eu fui um alarme, né? Tudo ali na movimento todo. Aí deu pronto o samba. A gente foi dando continuação. E essas crianças hoje são o perfil do samba. Eu posso apresentar aqui, a Emanuela é uma das meninas, participou também do trabalho. Ela já tem um grande comando no samba, e eu conversando com o Dona Dalma, trabalhando com o Dona Dalma, há 40 e poucos anos, né? E filho com ela. Antes de mais nada, eu casei com a filha dela, que não era besta, né? Mas com a sogra, né? Então,
Martins, né? Aqui amanhã eu vou uma reunião de eventos, lá para os meninos aqui para obrigado, quero desculpar. Estou muito emocionado. Eu sou daqui da região do Recôncavo. É muito grande que o presente que o Pitac, mas através de Monilson, que lembrou de mim por esse convite, então eu já agradeço imensamente. Eu sou Eduó, um homem branco, careca, de barba grisalha, cadeirante. Estou usando uma camisa de malha listrada de preto e branco, uma calça preta e um tênis amarelo. Desde a divulgação do Pitac, no convite para chegar ao palco, meu nome de fato é Carlos Eduardo Oliveira do Carmo, mas desde pequeno reduziram, ainda bem, para Edu, e é assim que eu me identifico como Eduó. Eu sou de Santo Amaro, um artista que me entendi artista pelo olhar da poesia desde criança. Eu moro no mesmo bairro desde os 5 anos e quando eu cheguei na Nova Santo Amaro o chão era de barro. Eu moro na Rua C. Então toda a minha referência de vida, toda a minha referência do que eu penso na arte, parece que eu estou revivendo as brincadeiras da Rua C. Eu tive poliomielite com 1 ano, paralisia infantil. E eu só vim ter cadeira de rodas com 13 anos. Então, até lá, eu vivo ainda engatinhando ou carregado. E aí, muitas vezes, criança na sua curiosidade peculiar, e que ainda bem que tem, sempre pergunta, né? Ou então adultos também, pessoas adultas olham e a gente sabe o que está perguntando, né? Pelo olhar. Mas você não anda? E eu digo, eu ando mais do que você, porque eu ando engateando, ando carregado e ando de cadeira de rodas, então eu tenho 3 maneiras de andar. Vocês bípedes, que é um conceito que eu desenvolvi no doutorado, da bipedia compulsória, são limitados, porque só andam sobre 2 pés. E isso, para mim, tem muito a ver com a experiência da Rua C, porque, por exemplo, bicicleta. Eu brincava de bicicleta, já não andava, né, desde 1 ano. E aí a bipedia deve ficar assim, mas como é que brincava de bicicleta? Isso aí é chato, isso aí é mentira. Minha mãe me botava a carregar, eu me botava sentado na bicicleta e saia me empurrando, então eu ia na garupa de minha irmã. E eu fui entendendo que andar de bicicleta e brincar de bicicleta não era privilégio de quem pedala. Existiam maneiras diferentes de brincar de bicicleta. Eu brincava de elástico. Alguém aqui já brincou de elástico? Você poderia demonstrar como era o elástico, por favor? Como é seu nome? Eu sou Débora. Débora, por favor. Pelo menos na onde eu brinco, fica uma pessoa aqui, outra ali, vai passar um elástico assim, e eu sou apaixonada, inclusive, por pular elástico. E aí você tem que fazer esse movimento. Brinco pra dentro, pra frente, pra fora, depende da palavra que vai ser feita. Isso. Por favor, Gabriel. Eu brinquei de elástico, mas o meu brincar de elástico era assim. Do mesmo modo como Débora falou, só que eu ia com a mão. Pulava pra cá, ou no 1, ou no 2, ou no 3. Obrigado, Débora. Então eu fui entendendo na vida que as coisas não eram da maneira que determinavam ser. Então o andar não é o andar como vocês pensam, o andar de bicicleta já não é o andar de bicicleta como vocês pensam, o brincar de elástico também não, o sambar, é porque eu subi na cadeira. Senão a gente ia sambar, você viu isso agora. Sobrou pra você de novo. Quem sabe no final a gente faz esse sambinha aqui, né não? Olha lá, hein?
Então, é isso. Quando eu falo da Rua C, é pensando que na minha vida, eu desde criança fui entendendo que as coisas não eram como determinavam. E aí eu, como pensava, né, como já me imaginava, já me entendia artista, em Santo Amaro, aí a coisa de quem já está de cabelo branco, na minha época, não tinha teatro, não tinha cinema, é uma referência grande para mim, também pessoa com deficiência, com pouca mobilidade na rua. Minha irmã era rueira, ficava de porta em porta. Eu não poderia ficar de porta em porta, então eu ficava muito em casa, com a casa cheia de amigos, amigas, brincando e tal, e na porta da rua, mas a televisão era uma companheira muito grande para mim. Então, eu me via artista de televisão. Queria ser protagonista da novela, na época era a novela das 8. Só que eu não me via e continuo não me vendo na televisão. Né? Pessoas com deficiência, apesar de a gente já estar aparecendo, estar aqui, ter intérprete de Libras, isso, década de 80, 90, até uns 5 anos atrás, era bem raro. É um movimento bem recente, né? Assim, obviamente já existiam, mas eu falo dentro dos eventos e tal, as políticas públicas favoreceram bastante a questão da acessibilidade, mas isso é uma outra questão que eu queria falar no final, mas já adianto que só para vocês entenderem que quando a gente fala de acessibilidade, não está falando da pessoa com deficiência, eu não sou a acessibilidade. Então, quando a gente também luta, é para a gente estar nos espaços, porque não adianta ter a acessibilidade sem a gente. Então, isso é muito importante. Mas, voltando lá à novela das 8, que eu ainda não me vejo, eu resolvi fazer belas artes, artes plásticas, né, para poder desenvolver a veia artística que eu me entendia lá desde cedo. E aí, na Escola de Belas Artes, fui pegar um componente em teatro, conheci uma dançarina por ali que me chamou para um grupo que estava trabalhando, desenvolvendo uma pesquisa em dança inclusiva, que é o nome que começaram a dar ao trabalho desenvolvido com pessoas com e sem deficiência. Que é isso? Como eu sou da Rua C, eu sempre entendi que isso era um equívoco. Porque minha arte tinha que ser denominada inclusiva. A inclusão pressupõe a exclusão. E apesar da gente não estar nos espaços, em determinados espaços, a gente está no mundo, tanto quanto todo mundo. E aí precisa-se abrir as portas, precisa-se ter comunicação adequada, precisa-se ter acessibilidade, enfim. Mas incluir significa que a gente está ali, que aí vai botar. E a dança inclusiva começou a botar a gente nos cercadinhos. Então os festivais nos chamavam porque se não fosse festival de arte inclusiva. Grupo de dança não chama porque se não for de inclusão. Enfim, então eu nunca gostei disso. E aí eu afirmo isso no campo das artes, para não confundirmos com a área da educação, que recentemente, né, tivemos um ex-presidente querendo voltar às escolas especiais, pensando na inclusão na área social e da educação, isso é muito importante. Mas na área da arte, como a arte é bípede, a bipedia acha que dizer que é inclusão, bota a gente ali sentadinho no canto e está tudo incluído. E não é assim. Também estamos mudando, né, esse quadro. Tenho 28 anos na área e estou realmente vendo agora um movimento que me deixa mais aliviado de tanta luta que a gente já fez. Mas enfim, aí eu entrei no grupo sobre rodas, um professor da escola de dança me assistia ensaiando, o professor David Anité, Bahia, e me tornei o que aparentemente parece ser a primeira pessoa cadeirante, professora de dança numa universidade. De dança, né? Estou falando da área dança. E parece que maravilha! Eu não acho nada maravilha. É muito ruim a gente ser primeiro, a gente ser o único. Isso não é algo vantajoso
Muito pelo contrário, isso é um peso. Eu queria que outras pessoas já tivessem, muitas outras pessoas já estivessem na minha frente. E que muitas outras pessoas estivessem ao meu lado agora. Eu continuo sendo o único. E eu espero que outras pessoas venham logo depois de mim. Temos agora, né, professora Natália Rocha, com baixa visão. Essas mudanças vão acontecendo. Eu só falo porque é importante a gente perceber. E quando o Pitaco me chamou, eu pensei muito. O mestre Gilson falou do chão e eu escrevi aqui. O chão da minha terra, que na verdade me fez voar nos sonhos. E tem coisas que às vezes a gente pensa que nem pode sonhar. A gente que é aqui do interior, a gente sabe como é difícil as coisas chegarem, como é difícil a gente acessar as coisas. Isso, muita coisa mudou. Na minha época era muito pior, tinham sonhos que realmente eram impossíveis. Tem coisas que a gente não sabe que pode sonhar, porque nem se imagina ali. É impossível se imaginar ali, então nem adianta sonhar. Mas eu fui teimoso. Eu sonhei muitas coisas e afirmo categoricamente que realizei a maioria dos meus sonhos. E que essa noção, né, do coitadinho, dessa noção de inclusão, essa noção de incapacidade, essa noção de inferioridade, em relação à pessoa com deficiência, eu realmente não correspondi e não correspondo. E acredito que uma das consequências disso sou eu estar aqui recebendo esse presente de estar com vocês, com todo mundo, hoje compartilhando um pouco dessa experiência. Só para não tentar ser o mais sucinto possível. E é isso. E aí hoje, pensando, né, na importância das políticas públicas, um projeto como esse é uma política pública importantíssima. Eu que sou da educação e das artes, só para contar uma outra historinha, no final do ano passado, teve o lançamento da lei Aldir Blanc, Paulo Gustavo. E num evento que teve na reitoria, que eu fui convidado também para uma mesa, não teve acessibilidade no evento de lançamento, no espetáculo maravilhoso, na concha acústica, não tinha acessibilidade na reitoria da UFBA, e o que seria a minha fala, eu fiz uma performance que se tornou uma performance da queda, porque eu acabei caindo no meio da rampa da reitoria, bati a cabeça, feri. E a partir disso, o Ministério da Cultura se mobilizou, a Secretaria de Informação Livre e Leitura me convidou para fazer um mapeamento nacional de artistas com deficiência, agentes culturais com deficiência e profissionais da área da acessibilidade cultural. E aí eu estou compartilhando isso aqui com vocês porque a gente precisa difundir muito o projeto para encontrar pessoas. Os agentes culturais que a gente fala são pessoas da iluminação, da cenografia, do figurino. Vou até entrar em contato com vocês, se vocês puderem difundir o formulário que a gente vai lançar em setembro, para poder encontrar essas pessoas. A cultura popular está abarcada. Quem são as pessoas da cultura popular com deficiência? Como são acolhidas? Como são pessoas sambadeiros que da cultura popular, gente da capoeira, entende? A gente também quer encontrar essas pessoas e sabe que tem. Só que muitas vezes o próprio capacitismo faz com que a gente... cruz credo, eu com deficiência não, parece que é um xingamento, parece que é uma ofensa. Como é que a gente chega a essas pessoas? A gente sabe que a internet é uma aliada imensa, mas ela não chega para todo mundo, sobretudo para a pessoa com deficiência. Então estou aproveitando essa oportunidade, pedindo licença, para poder estabelecer parcerias, inclusive com vocês, se vocês conhecerem. Vou pedir para divulgarem, aí vocês vão replicando isso para a gente poder, porque o objetivo do projeto quando eu falo, a gente não é acessibilidade, é a gente garantir ou a efetivação do que já existe ou a criação de novas políticas públicas que garantam os direitos
de artistas, agentes culturais e pessoas com deficiência, que já estamos aqui há séculos, né? Na área da cultura que eu falo, porque a pessoa com deficiência existe na humanidade desde que existe a humanidade. Só que o tempo inteiro a gente é pensado como algo inferior, algo incapaz, algo menor. Mas a gente precisa reconhecer e dar visibilidade a quem veio antes da gente. Então, por exemplo, Aleijadinho, um dos maiores nomes da arte barroca do Brasil, era uma pessoa com deficiência. Anita Malfatti, Roberto Carlos, o rei da música, é uma pessoa com deficiência. Existem outras pessoas, né, para minha fala e já para encerrar, é para a gente entender que algo que também a gente tem desenvolvido, né, um grupo de pessoas, artistas e pesquisadoras, a gente tem falado da ancestralidade DEF, que é exatamente reconhecer a nossa existência, nossa presença e nossa contribuição para a sociedade, para a comunidade, e entender a interseccionalidade, porque a pessoa com a deficiência não deve ser um marcador que está também ali. Temos pessoas com deficiência negras, temos pessoas com deficiência indígenas, temos pessoas com deficiência cis, temos pessoas com deficiências trans, enfim, a gente está em todos os marcadores, e isso é muito importante, porque quando a gente pensa na nossa aula, no nosso trabalho, no nosso espetáculo, na nossa criação, é para a pessoa com deficiência ali, gente, se vocês estão falando sobre qualquer tema, a pessoa com deficiência está em qualquer tema. Acreditem em mim. Pensem nisso. A gente não pode estar excluído como uma categoria apartada do mundo. Nós estamos ao lado de vocês. E é isso. Muito obrigado. Ver, eu vim para assistir. Não tenho muito costume de me autodescrever, vou tentar. Sou uma mulher parda, indígena negra, ou cabocla, uma cabocla, cabelo branco, ou misturado, cabelo preto e branco, cacheado. Estou vestida de branco. E a gente tem que honrar, baixar a cabeça para a terra, no chão, todos os dias, né? Mas na sexta-feira é um dia sempre para mim especial, esteja eu onde estiver, eu me visto de branco. Me chamo Maria Thaí. O André começou falando, né? Desde ontem ele sempre, os dois se referem, sou consultora do PITAC, desde o início, desde a primeira formulação, de entendimento um pouco deste projeto. Em algum momento estive mais afastada, acompanhando menos. Nesse último ano estou acompanhando muito de perto, viajando para as cidades, tentando observar como funciona, conhecendo a equipe, as equipes. E estar aqui no TAC, para mim também é muito emocionante, muito comovente. O saber, né, que foi também um pedido que eles atenderam, que foram atrás, foi um pedido meu. Esse pedido tem a ver com o Monilson, né, que ele já falou ontem, foi meu orientando. E pelas minhas vivências nos últimos anos, que tem sido muito... Eu tenho vindo com muita constância para o Recôncavo, e isso aconteceu a partir do Negro Fugido. Mas o Recôncavo também, no pouco período que eu morei em Salvador, então eu vinha muito, praticamente toda semana eu estava aqui. Então eu tinha vontade, na verdade, mais de viver aqui do que de viver em Salvador. Enfim, por um sentimento, não sei nomear.
história que não é acadêmica, é dizer um pouco de antes. Eu nasci numa região onde a cultura tradicional tem a sua presença, como em todos os territórios deste país. Então, eu fui pastora há muitos anos, praticamente 10 anos da minha vida, dessa minha primeira infância, fui do pastorio, dancei boi muitos anos, e era esse meu registro, digamos, de corpo, de vida, de conhecimento. Quando eu cheguei em Salvador, eu passei a fazer capoeira. E capoeira, para mim, é talvez o que tenha determinado muito a minha maneira de pensar no mundo. Eu, diferentemente do Gabriel, eu não sou obediente. Eu sou bem desobediente. Sou conhecida sempre como a baiana brava, briguenta. Essa é a minha fama um pouco. Eu não me incomodo com ela mais, não. Nessa idade, eu as brigas são sempre produtivas, né? Quando você respeita o outro, né? Respeita aquilo que a gente poderia chamar de inimigo. A guerra, nesse sentido, não de uma guerra de dizimar ideias, de diminuir ninguém, mas a gente vive num espaço-tempo neste país que a gente precisa, sim, disputar ideias, disputar narrativas, e a gente está aqui ouvindo o tempo inteiro falar sobre isso. Então, eu sempre fui essa pessoa meio incômoda em certos lugares que eu fui adentrando. A minha história como diretora de teatro, como pessoa da área do teatro, das artes cênicas, da dança, ela está vinculada à minha geração também. Ela é muito definida pela minha geração. Eu começo a fazer teatro no final dos anos 70. Hoje, e aqui já se falou um pouco disso, né? As oportunidades e as possibilidades, ou mesmo o conhecimento que a gente tem das coisas que acontecem no mundo, é muito diferente dos anos 70 do início dos anos 80. Eu lembro que, por exemplo, acho que o primeiro livro de teatro que eu comprei sobre teatro, eu paguei em 12 prestações. Paguei em prestação mesmo. Era um livro que eu queria ter para estudar e eu paguei em prestação. Eu não tinha dinheiro e era dessa forma, né? A gente não tinha acesso nem à informação. Então, o caminho de sair da Bahia para estudar no Sudeste é um caminho que não é muito simples. Não foi nada simples. Né? Bastante marcado por marcadores sociais, na verdade, porque eu sempre tive que trabalhar para pagar a minha comida. Né? Então não era uma coisa que eu estava indo estudar no Rio de Janeiro, porque não, eu fui estudar no Rio de Janeiro como uma grande aventura, e meu pai e minha mãe me deram uma autorização, eu era de menor, porque eles entenderam que essa era a minha vontade. Mas as condições reais e concretas de fazer isso, só era eu que tinha que talhar e conseguir a cada dia. Obviamente, o mundo é muito duro, mas o mundo é muito bom também. No sentido de que tem muita gente de coração grande, de olhar grande no mundo. Eu acho que a gente vai encontrando as nossas outras famílias, né? Outras camadas com as quais a gente pode dialogar, se a gente tiver paciência, calma e esperar o seu momento também. Esses marcadores que são sociais, que são culturais, de alguma maneira, na minha geração, elas passaram que hoje a gente identifica como um pensamento colonial, que é, para aprender arte, eu preciso estudar a arte que se produz em outros lugares do mundo. Os marcadores são sempre europeus, as referências são sempre de outros lugares. Então, as minhas referências, o que é que eu sabia fazer? Eu sou uma sambadeira mais ou menos frente ao recôncavo, mas sou do samba, dançava boi. Então, tudo que eu sabia não servia dentro dos espaços que eu adentrei para estudar. Esse é um marcador importante, porque quando a gente pensa o campo das artes cênicas hoje, e vocês estão aqui em áreas que sustentam o trabalho, né? Não há criativo também das artes cênicas, quem sustenta esse campo de linguagem não é só o ator ou o diretor. Descobrir um caminho de feitura, não existe arte. Então,
você adquirir e aprender uma história, né, sobre o teatro, é você aprender, na minha geração, foi aprender a história de um marcador que nos diz, o teatro começou na Grécia há 2.000, 3.000 anos atrás. Não, para mim o teatro pode ter começado, como dizia o Ariano Suassuna, em qualquer lugar, em qualquer tempo. Né? Esse marcador é um marcador cultural, é um marcador que define certos parâmetros para nos dizer que outros não servem. Então, durante todo o meu processo de formação, de estudo, de trabalho, eu tenho 45, nem sei mais quantos anos eu tenho no teatro, acho que 47, por aí. Eu fiz um caminho em direção a adquirir esses conhecimentos que eram dados como oficiais e necessários. Só que eu fiz um caminho também meio torto, assim. Acho que, para dar como exemplo, quando todo mundo estudava teatro europeu, e eu tentei, como professor, tem que fazer o trabalho, mas além de tudo tem que toda a formação acadêmica, e eu vi que era necessário fazer naquele momento, todo mundo queria ir para a França. Eu queria ir para a África. Aí eu tentei apresentar um projeto, isso há 25 anos atrás. Obviamente que não foi aceito. Aí eu falei, então eu vou para a Rússia. Então eu fui para a Rússia. O fato de eu ter ido para a Rússia, por todas as condições geográficas e territoriais. Seu microfone parou de funcionar. Deixa eu trocar para você. Bom, esse é um caminho meio torto, né? Que eu fui tentando me desviar dos temas que seriam hegemônicos dentro do teatro, que normalmente todo mundo vai para eles, porque naqueles momentos era importante, para tentar encontrar um caminho que fosse diverso e que de alguma maneira dialogasse com o universo de onde eu vinha. E talvez tenha sido essa escolha, há 25 anos atrás, de fazer doutorado e estudar teatro na Rússia, que tenha definido os meus 25 anos de hoje e o fato de estar aqui. E essa própria conformação dessa mesa. Por quê? Porque o teatro russo, diferentemente do teatro europeu, é um teatro que nunca deixou de dialogar com as tradições. No sentido, o teatro russo sempre foi ruptura e tradição. E tradição, aqui eu estou falando, tradição no sentido mais amplo, tradição da cultura russa. E ter estado lá, eu vivi 1 ano e meio, depois trabalhei durante 8 anos, indo e voltando, acho que eu nunca tive uma noção de quem eu era tão forte quanto estando lá. Exatamente porque não era o meu lugar. E aí eu realmente, que já fazia um trabalho com a cultura russa, o teatro russo, e do ponto de vista artístico, a trabalhar basicamente com cultura tradicional. Eu quero frisar isso aqui, porque é esse movimento que faz com que eu também tenha compreendido que aquilo que a gente aprende muitas vezes na escola, na universidade, sobre o que é arte, é simplesmente uma invenção cultural. E o que esses mestres fazem é arte. A gente divide porque o mercado nos divide. A gente divide porque, a partir de um certo momento, as culturas ou a produção cultural de um indivíduo começa a valer mais do que a de um coletivo. Quando você fala da sua avó e do quanto ela é como a representação de um eu-nós, de um eu, que é ela, mas é também de uma comunidade, não é? Essa é uma outra forma de pensar a arte, do que a arte de Maria Thaís, ou a arte do André, ou a arte do Gabriel. Então, eu acho que a gente, de alguma maneira, precisa repensar o nosso entendimento de arte. Quem fez a fronteira de onde é arte, por que é que o samba de roda não é arte, ou é arte popular, e uma obra de fulano de tal é arte?
Acho que as próprias universidades e a própria formação que a gente recebe, ela precisa ser repensada, a gente precisa criticamente elaborar, historicamente, por que é que as coisas foram elaboradas dessa forma. E a partir de então, assim, de alguns 10, 15 anos, eu venho um pouco me dedicando a pensar pedagogias, a trabalhar dentro da universidade com outros temas, a trabalhar com as comunidades, a receber projetos, por exemplo, dialogar com projetos como foi o projeto do Monilson sobre o Negro Fugido, e o Negro Fugido é um outro bom exemplo, né, de uma manifestação cênica que há 20 anos atrás a gente poderia dizer, as pessoas poderiam, não, aquilo não é arte. Né? E hoje a gente precisa tensionar esse tipo de pensamento. Então, hoje, o que eu me ocupo, basicamente, eu saí da universidade, eu me aposentei há 4, 5 anos, porque enchi meu saco também com o espaço universitário, porque cansa. Né? Eu dei aula há 42 anos, formando atores, e não é o caso da Universidade Federal da Bahia já há algum tempo, na maioria dos seus cursos, mas é o caso das universidades paulistas públicas. Elas são voltadas, elas ainda têm a maioria de pessoas de classe social que poderiam muito bem estar em outro lugar, e deveriam estar em outro lugar. E eu não estou falando só da questão racial, eu estou falando também da questão econômica. Né? São universidades públicas, mas que o acesso ainda é bastante restrito. Então, eu passei muitos anos trabalhando e preparando atores, de algum modo, que vão para o mercado. Com certeza. E isso não é mal, é uma escolha. Qualquer um de vocês aqui pode ir para o mercado. Mas eu cansei um pouco deste caminho. Então, hoje, a educação não formal, projetos como esse, projetos como o que eu faço em Petrolina, segunda-feira eu estou indo para lá, eu trabalho com comunidade indígena em Rondônia, eu tenho andado pelo país, mas não só aqui dentro, porque eu também, muitas oportunidades que eu fui cavando e conseguindo também trabalhar fora, eu acabo de vir de um período da Sicília, trabalhando com refugiados africanos. E ali é uma ilha onde os refugiados que tentam sair da África vão de botes, são 70 quilômetros só entre Sicília e África, então eles tentam atravessar para entrar na Europa através desta ilha. Eu fui para lá agora fazer um trabalho com refugiados. Tenho me ocupado de pensar que a gente pode sim reconsiderar essas fronteiras, que essas fronteiras são falsas, e fazer um projeto de luz para um espaço religioso. Quando eu digo um espaço que tem um terreiro, um terreiro também é um palco, não no sentido da espetacularização, mas no sentido do acontecimento cênico importante que ali acontece. Ali é um acontecimento importante. O que é um palco e não um acontecimento importante? Então, por que a gente acha que só nesse quadrado aqui a gente pode pensar as questões técnicas? Os espaços, a rua, a gente pode inventar outros espaços para que o acontecimento cênico possa acontecer. De qualquer maneira, a gente precisa de ferramentas. Da mesma maneira que eu recebi dos mais velhos e que eu fui aprendendo com os mestres, aqui todo mundo foi falando dos seus mestres, e obviamente esse percurso não é um percurso que eu fiz sozinha, muito pelo contrário. Eu sempre estive na posição de ser professora, eu dou aula desde os meus 17 anos, mas eu sempre soube que eu estava de aprendiz. E com o passar do tempo eu fui percebendo, 10.000 horas de voo já me dava a condição de saber um pouco mais. E o tempo vai, de alguma forma, nos trabalhando, né? Nos trabalhando para que a gente possa aprimorar o que a gente sabe. Então, esse percurso hoje, e aqui, esse encontro,
Ele é um pouco para que a gente possa mapear neste território de que as ideias de arte deste território podem ser muito particulares, no sentido de que possa atender aquilo que já se faz aqui dentro, aquilo que já está dado, ao conhecimento que já existe. São muitas manifestações do recôncavo. Não é à toa que tanta gente vem para cá fazer programa de televisão, para fazer suas músicas, fazer não sei o quê. Não é à toa. Né? Agora, como é que a gente pode pensar o que se faz aqui com ferramentas que podem vir de qualquer lugar que vocês escolherem, porque conhecimento está aí para ser trocado, para ser transmitido, e todo mundo tem direito ao acesso ao conhecimento. Isso é direito de todos. Mas como é que a gente pode olhar para o que a gente faz, olhar para o que se faz aqui e reconhecer e dar tamanho que merece ter? O mestre não é aquele que defende uma tese. Para mim, o mestre é ele. São eles. Né? São pessoas que, no seu conhecimento concreto, objetivo, produzem continuamente uma transformação na vida. Formam e transmitem. O mestre é aquele que talvez te impulsiona a encontrar o seu próprio caminho. Não é aquele que ensina conteúdo. Pode ser um bom professor, mas não necessariamente é um mestre. De alguma maneira, são essas as minhas agonias, né, com relação à pedagogia. São essas as minhas inquietações. É por isso que os meninos dizem que eu sou a provocadora, porque eu sou mesmo. Então, eu vou e fico questionando todas as escolhas, mas por que isso? Por que não pode ser assim? Por que não? Tem sempre um porquê, né? Para escutar e para que a gente possa fazer da vida um ato de alegria contínuo. É isso. Obrigada. Bom, antes de mais nada, eu queria abrir para vocês comentarem, fazerem perguntas, porque eu acho que tem muita gente aí que quer falar, quer comentar. Tem esse momento para vocês se colocarem. Quem quiser, é só levantar a mão. Ou todo só não tem problema. Deixa eu ver se o microfone chega até aí. Com licença, gente, eu vou falar. Eu vou, catapulando de tudo que acredito, eu vou trazer uma frase que para mim é uma das mais radicais no tecido urbano de Cachoeira e vou pedir, né, uma reflexão em cima disso. A frase é: apropriação cultural não é salvaguarda. O termo acarajé não autoriza sua reprodução durante a festa da Nossa Senhora da Ajuda. E aí, estou dizendo isso porque a gente vai aprender as linguagens de arte, né, canônicas, do global, greco-romano, e elas realmente são facilmente reproduzidas enquanto técnica, né, porque elas foram globalizadas, então elas pertencem realmente ao grupo. Mas esses patrimônios, né, que recentemente foram reconhecidos como linguagens artísticas, que recentemente foram reconhecidos como patrimônios, eles demandam uma outra forma dialética, um outro jeito de trocar com eles. Né? Não basta, enfim, reproduzir, não basta botar uma roupa e fazer igual, ou cantar igual, porque existe todo um outro processo, né, ontológico, uma outra construção do porquê realizar esse ato, né, esse gesto. E aí, a minha questão, né, é justamente perguntar o que seria salvaguarda, né, pensando esse lugar, né, onde, por exemplo, uma pessoa que institui um grupo, quando ela se vai, tudo muda, porque quem instituiu não está mais lá. E a pessoa que vai pegar o próximo, por exemplo, ela precisa ter a mesma vontade e o mesmo desejo para que aquilo venha da mesma forma, que mantenha a mesma tônica. Então, como salvaguardar
Né? E como hoje, diante desse texto que está nas paredes, né, tem pelo menos 2 faixas aqui em Cachoeira dizendo isso, como esse texto denuncia, né, como ele cria um flagrante de como esse patrimônio recentemente reconhecido tem sido tratado, né, porque no fim das contas a casa de samba ainda é uma ruína, né, isso muito representativo, né, foi dada uma ruína, ela continua uma ruína, passou por muito tempo sendo uma ruína e se espera agora que isso mude, mas acho que queria ouvir um pouco sobre esse lugar, o que seria salvaguardar enquanto nós, né, que vamos gerenciar a cultura, produzir, elaborar. É isso, gente. Muito obrigado. Cristal. Então, a minha perspectiva, né, a minha visão da salvaguarda, a partir da minha vivência, né, a partir das pessoas com que eu convivi, que inclusive o termo salvaguarda a gente passou a utilizar depois que o samba de roda foi registrado pelo Estado. Porque a gente não utilizava esse termo salvaguarda, a gente utilizava outros termos da continuidade, da força, a base, né, criar o alicerce, eram outras palavras, né, que a gente utilizava. Até o nome, né, salvaguarda, veio após o registro. A minha visão, né, de salvaguarda é a gente compreender e cuidar do que a gente está fazendo, né, de nossa forma. Existe uma forma muito particular, né, das pessoas que estão na lida, né, com a cultura popular, né, e o termo do acarajé, ele é isso, né, o termo do acarajé, ele traz muitas representações, né, traz a questão da comida sagrada, né, da comida de axé, do candomblé, ele traz uma referência para Yansan, para Xangô. O termo do acarajé, quando minha avó criou com o objetivo de homenagear e reconhecer o ofício, né, o trabalho das mulheres vendedoras do acarajé, que sustentavam e sustentam suas famílias. Né? Então, o termo do acarajé ele traz muitas representações. Né? Então, salvaguardar é a gente entender tudo isso, né, todo esse universo, entender, né, as pessoas que estão no termo, entender as cantigas, né, as cantigas que fazem referência. Né? Seria muito bom, inclusive, se minha avó estivesse aqui, porque ela tem uma linguagem, né, para cantar as músicas de Urubá que eu acho fantástica. Né? E é o que ela aprendeu com a avó dela. Né? E é o que as mulheres, né, que fizeram parte do termo na década de 70, que eram mulheres, eram equeres, filhas de santo, mães de santo, né, trazem toda uma identificação. Né? Então, salvaguardar é compreender a história, compreender quem veio antes, a forma como foi mantida. Né? E a gente compartilhar, né, com o coletivo, compartilhar com quem chega, compartilhar o cuidado, né, desse saber. Outra frase, essa frase realmente é para denunciar, né? Porque o termo da acarajé, ele pode se apresentar em vários momentos, né, do ano, em vários lugares, onde as pessoas acharem que devem se apresentar. E ele se apresenta também na festa da Ajuda, de Nossa Senhora da Ajuda, que é uma festa, né, registrada como patrimônio material da família. Né? E que eu digo que talvez quem esteja à frente precisa de fato aprender o que é salvaguarda. Porque a salvaguarda preservar o bem, gente, não é a gente toda vez a gente ter que estar em determinado local se apresentando. Né? A gente não é espetáculo, sabe? Isso faz parte da vida da gente, inclusive faz parte da vida da gente de uma forma que, se a gente tiver problemas de saúde ou questões de luta, respeitar inclusive esse mundo. Né? Então, a cultura
os seus momentos, as suas formas, né, de respeitar. Né? Então, quando o terno do acarajé não pode se apresentar, o outro lado, né, que organiza a festa não entende o porquê, não cria formas, não dialoga e se apropria do terno. Né? E se apresenta, reproduz o terno na sua integridade, da forma como que acredita que é e que a gente está enxergando que é. Né? Então, assim, a cultura popular, principalmente, né, esses bens que são registrados como patrimônio material, né, a gente fala muito da salvaguarda, de plano de salvaguarda, né, mas essas manifestações elas passam por um momento, por vários momentos, né, de dificuldades, inclusive por momentos de estarem próximos à extinção. Mas alguém resiste, alguém luta, alguém briga e não deixa a manifestação se acabar. Né? Então, quando passa a ser registrado, né, nesse caso, não existe um diálogo de salvaguarda. Quem está gerindo, né, quem deveria gerir a festa, não apenas na perspectiva, né, dos festejos, mas numa perspectiva até maior. E quando reproduz, para mim é muito marcante por conta de tudo que inclui, né? A minha avó não autorizou, né? Inclusive foi algo publicado, né? E eu espero muito, né, que a gente possa ter justiça, né? Que haja justiça. Por que eu digo isso? Quando se cria um patrimônio, uma manifestação, toda a ideologia, tudo que a gente reúne, né, a gente reúne vidas. Né? E assim, as manifestações pretas, elas penam por existir. Elas não existem porque os órgãos públicos disseram, não, venha, pode vir, ou porque tem empresário, produtor dizendo, venha, pode vir, que você é lindo. Não, gente. É na cara e na coragem, é enfrentando. Porque é manifestação de preto, é manifestação de pobre, de gente que não tem educação, tudo isso, né? Quem vem antes da gente ouviu, a gente escuta. Né? Então, você ter a coragem, a gente faz um ofício, às vezes não tem retorno daquele ofício. Né? Então, ou você faz ou você não existe, aquela manifestação deixa de existir. Então, dentro de uma política de salvaguarda, é preciso essa conquista. Né? Então, a gente tem essa questão da salvaguarda, dessa frase, ela fala muito, né? Ela fala do terno da acarajé, ela fala de ferramentas que foram destinadas para o samba de roda, como medida parlamentar, e que não chegou, né? Que foi destinada para esse mesmo grupo. Né? Ela fala do apoio, né, que tem que chegar para os grupos, né, que preservam a identidade do grupo que faz e que não chega. Né? Ela fala, é tão fundo. Né? E assim, por mais que a gente tenha essas questões, né, que envolvem recursos financeiros, eu falo assim da ofensa que a uma população, um grupo de pessoas que. Um grupo de pessoas que lutam para existir, sabe? A minha avó me pergunta se eu não comento essa questão do terno. E aí, né, meu coração entra em várias emoções, né? Entender que a justiça tem um tempo, né? Entender que o diálogo com os órgãos públicos também tem outro tempo. Né? E o que diz respeito existe, o que diz respeito mata. Né? E que a gente tem um coletivo que tem, né? Que entendeu o ataque, que sentiu o ataque. Né? E que a gente, né, luta para a gente estar vivo, porque as pessoas são maldosas. Né? Eu quero, nós queremos justiça, mas as pessoas do outro lado nós queremos justiça. Né? E além de justiça, eu quero estar viva, né? Para
assim, até inclusive através do técnico, através do samba, a gente vê historicamente sendo explorado. Historicamente sendo explorado. Né? Tendo imagem utilizada, né? Tendo o nosso intelecto sendo reproduzido, acreditado, né? Pessoas que resistam e passam a ser, né? Entre aspas, né? Porque registrou, passam a ser donas e não tem nenhum reconhecimento, né? E do outro lado tem alguém que levantou, trabalhou, cantou, dançou, e aquilo faz parte da vida da pessoa, e aquilo mata, a apropriação mata. Não o ato de se apropriar mata, existem outras formas de tentar matar. Então, mais do que justiça, a gente quer e luta para isso, salvaguardar a memória de pessoas, né? Pessoas que estão, né? Que elas estão aí, né? Então, a salvaguarda, existem várias formas de salvaguardar. E eu vejo, né? Hoje, às vezes, chega emoção também até para a gente conseguir salvaguardar. Então, assim, com toda essa falta de respeito, né? Ligado, né? Enfim, aos representantes democráticos da vida, né? Para mim é isso, gente. A luta continua, né? A salvaguarda, a gente tem que continuar, né? Fortalecer as bases, os alicerces, né? E dizer para os nossos, né? Que tem alguém lutando, que a gente precisa continuar a lutar, para que a nossa memória, né, não se acabe mais do que o que já se foi, né? Do que já se acabou. Então é isso, é memória de pessoas pretas, de mulheres pretas, né? É memória do axé, é memória, né, de pessoas que nem visam, né, esse patrimônio de uma maneira financeira, nem visam, gostam, amam, né, e querem estar na rua, querem sambar, querem cantar a pregação, ama Xangô, e ama os orixás, e quer saudar todo mundo, e ama, né, faz por amor, né? Então é isso, é isso. Boa noite, me chamo Caio, sou negra, não binária, e primeiramente eu quero agradecer, né, a fala de vocês, diante de todo o cenário que a gente está vivendo, desde a política até essas retomadas, né, no Brasil. E eu sou de Fortaleza, sou do Ceará. Então, eu me sinto muito representada por muitas falas no sentido de estar numa encruza, de atravessar essa fronteira, né? Porque foi bem complicado chegar aqui e continua sendo, acredito que vai continuar, mas eu estou muito feliz por, primeiramente, sair desse lugar que é Fortaleza, mesmo tendo uma Secretaria de Cultura. Olha só, o Nego Bispo ele dizia que quem não sabe festejar não sabe guerrear. Essa ideia da festa e da guerra. O que essa frase para mim faz muito sentido? Porque ela contém uma armadilha também. Fazer guerra, fazer festa e fazer guerra sem responsabilidade, talvez não valha a pena. Então, a insurgência responsável, né? A responsabilidade com a insurgência não é pode ser tudo, mas não pode ser qualquer coisa. Entende? É num campo em que você tem responsabilidade sobre o lado. E a responsabilidade, por exemplo, é olhar para trás. Tem uma etnia indígena no Peru que eles dizem que, quando eles falam do passado, do presente e do futuro, eles dizem o passado deve estar na tua frente.
Tem outras, a gente sabe que dentro das tradições africanas tem várias coisas que podem dizer coisas muito similares, parecidas, né? Essa ideia, não vou me referenciar a isso, vou contar só a história, a coisa indígena. Porque se você não olha para frente para poder agir, né? Se o passado está atrás, você fica olhando para frente só. Então é preciso pôr o passado na tua frente, para que você olhe para ele para poder agir hoje. Então a insurgência, ela é um ato responsável. Quando eu olho a minha trajetória, que talvez eu deixe meu coração mais tranquilo, é que eu nunca deixei de ter essa responsabilidade. Eu sou sertaneja, né? Aí sertanejo tem essa figura da palavra. Uma coisa, quando foi feita a primeira pergunta, eu lembrei que existe uma coisa no sertão, que é uma imagem do fogo de monturo. Não sei se vocês aqui conhecem essa imagem. Fogo de monturo é quando você faz um fogo, um fogão a lenha, e você deixa lá o fogo apaga. Mas não apaga tudo. Né? Sempre fica uma coisa ali. E quando vem alguém que se insurge, né, de alguma forma, assopra, a coisa reaparece. O fogo de monturo é aquele fogo que nunca apaga. Assim eu entendo, assim eu vislumbro as tradições, assim eu vislumbro um pouco a própria, aquilo que eu carrego como uma árvore que anda, como alguém que se movimenta num tempo e espaço. Eu não sou uma pessoa que fica fixada no território, mas eu carrego o território comigo. E eu tenho muita responsabilidade, muito respeito quando eu piso no território que eu não conheço, que não é o meu. Para mim, a palavra, essas duas palavras, elas estão associadas sempre. Não pode existir insurgência sem responsabilidade. Então, e para ter responsabilidade, a gente precisa olhar para trás. São mecanismos que vão se auto-regulando. Entende? Porque quando eu penso e ajo de uma outra maneira, isso vai, de alguma maneira, criando essa rede. A pedagogia, para mim, é esse lugar. Ontem o André fez essa imagem, que é uma imagem que com certeza eu carrego, que é o pedagogo ser esse que, de alguma maneira, te acompanha no caminho. Te acompanha te provocando, para que você faça o teu próprio caminho depois sozinho. Né? Ele não é aquele que ensina alguma coisa como você tem que fazer, mas ele te dá ferramentas. E te dá ferramentas, inclusive, para ser insurgente. A minha história de alguma forma, se eu olho para a insurgência, nunca foi sem responsabilidade. Eu sempre fui muito produtiva dentro daquilo que eu faço. Provocativa, mas produtiva. Responsável. Então eu entendo que essa responsabilidade eu aprendi também. Não foi uma coisa, eu recebi. Quando a gente fazia a filhinha para fazer as pastoras, a nossa mestra, ela tinha uma varinha, tipo um cipózinho. Aí ela vinha assim com o cipó e batia nos seus joelhos, assim, para acordar a gente. Assim, né? Eu lembro dessa imagem. E as pessoas sempre, como alguma coisa muito violenta. Não era violento. Tinha uma coisa, ela não machucava. Mas ela tinha um sinal para dizer para a gente de um certo alerta para estar ali. Né? Para poder entrar naquele fluxo, que era um fluxo coletivo. Então eu entendo que essas coisas sempre andam juntas. Liberdade com responsabilidade. Insurgência com respeito. Não é um ou outro, é e. As coisas podem ser várias, né? Elas podem ter muitas camadas para a gente abordar. É isso. Gente, o horário está avançado. Você quer fazer uma pergunta? Tá bom, eu vou deixar você fazer a pergunta depois. O horário está avançado.
avançado, a gente vai deixar ela fazer a pergunta dela e a gente vai responder e vai meio encerrando. Antes a gente queria fazer alguns agradecimentos, porque esse programa só acontece porque a gente tem aí muita gente ajudando, né? A gente tem que agradecer a Secretaria de Cultura daqui de Cachoeira, que está disponibilizando esse teatro maravilhoso para a gente, não é isso, André? Quais são os outros espaços aqui de Cachoeira que a gente tem que agradecer? Não, aqui diz os espaços de Cachoeira. Ranzim Bahia, tá? A Casa Preta, e aí vamos para Santo Amaro. A Universidade Federal daqui de Cachoeira, inclusive tem uma pessoa que veio representando, Jurema Machado. O que tem Jurema? Eu teria que sair. E lá em Santo Amaro a gente tem que agradecer a Universidade de Santo Amaro. É a mesma, só que o campus Santo Amaro. E a Secretaria de Cultura de Santo Amaro também foi muito importante. Certo? Quem mais, Manilson, a gente tem que agradecer? Mais alguém? Esqueci de alguém? Não. A gente tem que agradecer também ao nosso patrocinador, que é a Rede, que pertence ao Grupo Itaú, que patrocina o programa aqui no Recôncavo Baiano, via Lei de Científica. Agora vamos para a pergunta da Clara. E Edu, eu tenho uma memória afetiva sua. Mas assim, eu sou uma pesquisadora da área do mapeamento, eu sou recentemente da UFRP. E aí, a colega ali falou da salvaguarda. A palavra é muito bonita, né? Mas na prática a gente vê, ela não funciona muito bem. Né? E enquanto eu estou pesquisando uma coisa, a gente encontra uma coisa, já foi de roda, mas os caras estão no folclore, mas não está com patrimônio. Né? Porque o tempo todo, durante o tempo todo da minha pesquisa, o maculelê, eu estava militando. O maculelê era patrimônio, era folclore, uma construção cultural menor. Né? E como é que salvaguarda, como esses mestres vivem hoje. Né? Por exemplo, iniciando o samba, que era uma mestra de maculelê e de samba de roda. Como foi que iniciamos o samba no Rio? Né? Você tem um amparo e nada. Era bem, rodou o mundo com o samba de roda dele. Mas morreu porque doente, se deu um plano de saúde, se deu seu irmão do boi pela mesma forma. E assim vai, de repente, a sua volta é reconhecida da mesma forma. É reconhecida, tem outros causas. Mas esses mestres da cultura, eles não são, né? Não são reconhecidos, não tem um amparo legal. Então, a palavra é muito bonita, muito arte, o samba isso, mas a academia não está preparada para trabalhar, entendeu? Porque, assim, um patrimônio afro-brasileiro, justamente, o meu curso é de patrimônio, meu estado de patrimônio, mas quase ninguém discutia e na própria banca, quando eu declaração afirmativa, dentro do fracasso tem, mas você tem que tratar voltar para outra coisa. Então, a gente que está nessa área aí é uma peleja grande, né? E assim, a gente vê mesmo a questão da apropriação cultural, porque os detentores estão morrendo amigo mesmo, os de seda, e muitos outros que a gente vem perdendo, pessoas realmente tendo reconhecimento, então continuidade a essas manifestações, né? E é fato de galera brincando, de fato, tá órgão, não sei o que, a própria universidade, tudo bonitinho, mas no dia a dia é outra realidade. Né? Como é que fica, né? O dia a dia, por exemplo, qual a resposta que sua avó tem, vamos dizer assim, né? Ela tem outros casos, mas no dia a dia, né? Essa galera tem dão outro tipo de reconhecimento, de cuidado com esses mestres, com esses detentores, né? Eu queria agradecer, claro, eu agradecer também. É isso, eu ia agradecer e por favor, sigam o Instagram, @mapeamento acessa mais, para vocês colaborarem no projeto e se conhecer pessoas com deficiência.
das categorias que eu citei aqui, dos artistas, dos agentes culturais, dos profissionais da área da acessibilidade cultural, vocês vão colaborar bastante com a gente. Muito obrigado ao Pitaca, muito obrigado mesmo, para mim foi uma honra estar com vocês. Muito obrigado. Como o senhor pediu, eu tenho que oferecer. Vou mandar um pedacinho da Dona Dalva, né? Ela se acha muito bandida. Canta sempre esse samba, né? Eu sabia, verde não tem coroa. Eu vou sambar na casa de gente boa. Eu sabia, verde não tem coroa. Eu vou sambar na casa de gente boa. Novena, oh novena, novena, que esse samba é novena. Eu vou sim, que esse samba é novena. Obrigada a todos. Obrigada pelo convite, André, Gabriel, senhor Nilson. O Nilson, meu irmão, mais uma vez, muito obrigada, viu? Ao professor Eduardo, mestre Gilson, professora Thaís. E é isso, gente. Obrigada. Quem desejar obter mais informações e acompanhar a Copa de arroba Dona Dalva do Samba. Em agosto, no dia 15 de agosto, a gente vai estar realizando o cortejo do Samba de Roda, que é durante a festa do Morte. O cortejo do Samba de Roda tem saída aqui da Praça da Aclamação, número 14, em frente ao Canhão. No dia 16, minha mãe vai estar celebrando a procissão de São Roque, com saída, acredito que 3 ou 4 horas, eu não sei ainda, porque ela está organizando, ainda vai me informar como é que está a organização, mas o samba de roda no dia 15 e 16. Obrigada. Eu queria agradecer a todos, né? Tanto a vocês, a esse encontro com cada um também. Eu queria estar mais lá sentada ouvindo. Enfim, saúde para sua avó, muita saúde, muita alegria. E dizer um pouco assim, só para fechar aqui, que a gente precisa reunir as forças para a luta. Eu entendo sua fala, eu tive quando eu tive quando Turma, é isso. Não vou me despedir de vocês, porque eu vou voltar, mas eu queria deixar um último recado para vocês, assim, de que os espaços, eles têm vida própria e eles dialogam com a gente, né? Ontem, quando eu cheguei aqui, o Olívio cachoeirando, ele me olhou, talvez tenha virado para o outro lado, e a gente encontrou uma maneira de se comunicar, e nós nos comunicamos e a gente juntos conseguiu realizar o trabalho que foi aquela aula de ontem. Então, eu consigo mensurar aqui economicamente o investimento que tem nesse espaço. É um investimento grande que tem aqui, que foi feito nesse espaço. Andei pela cabine, achei aqui um acervo com coisas guardadas, né? E aí eu acho que o programa ele tem uma coisa de responsabilidade também. E o que a gente quer de vocês também, por mais que a gente já tenha falado da pedagogia do programa ontem, o que a gente quer que fique em vocês é a essência do programa, né? Dos fundamentos que nós conversamos ontem. E com certeza durante a aula esses espaços
vão conversar com vocês, né? Vocês vão perceber. Então eu queria desejar a vocês muita sorte, desejar a vocês que prestem atenção no que esses lugares têm para falar com vocês, o que vocês têm para oferecer para eles em troca. Né? Eu acho muito importante essa responsabilidade, esse compromisso que vocês têm para além do curso, mas também para esses lugares aqui que têm suas raízes, né? Ajudem a fundamentar essas raízes. Queria agradecer muito Monilson, Moni, Jamile, Cleumo, Fernanda Mascarenhas, Derico, né? Todos os pedagogos. Avisar vocês que a gente está super de escuta, né? A todas as necessidades de vocês, nossos canais de comunicação, a gente está sempre atento a essas questões. Muito feliz de ver essa turma tão plural, tão parecida comigo, às vezes tão distantes, mas todos nós aqui trabalhando esse período como uma unidade, né? E eu acho que é isso, gente. Bom curso para vocês, muito grato de ter conhecido todos. E eu volto no fim para a formatura, vendo vocês como colegas de trabalho, e é uma honra poder ter esse programa que possa ajudar eu a compartilhar essa minha profissão que me fez tão feliz e me faz tão feliz com pessoas como vocês também. Agradecer os meus médicos pela aprendizagem, desejar a vocês uma experiência maravilhosa e que eu volto aqui e quero entregar o certificado para todo mundo. Então, frequentem as aulas para a gente ter frequência e poder vir aqui entregar o certificado. E antes da gente ir embora, eu queria fazer uma foto, que a gente possa ficar aqui e tirar foto com vocês aí. Não vou embora, vou fazer a foto antes.